Antes de começar o vídeo, eu preciso te lembrar que na descrição ou nos comentários há sempre um link de contato caso queira conversar com a gente. Vamos ao vídeo. Você, de repente, tem o seu carro, sua moto, quem sabe seu celular, seja o que for, roubado. E pensa, nossa, não tem problema, porque eu tenho um seguro. Ocorre que quando você menos espera, você tem uma negativa da seguradora, dizendo que ocorreu ali um furto simples e que furto simples não é coberto. Tá? E aí, o que fazer agora? Quais são os seus direitos? Eu vou explicar para vocês. Eu já vou adiantar que na maioria dos casos, pelo menos a maioria dos casos que a gente vê aqui no escritório, o segurado tem sim direito a receber o valor que é devido, tá? E eu vou mostrar para vocês poderem olhar para o caso de vocês e dizer para mim se é o caso ou não, né? Muito bem. O que ocorre? A gente tem no nosso Código Penal, o CP, o artigo 155, que vai trazer a figura do furto, né, desse crime. Só que o furto, ele pode ser dividido em dois tipos. O primeiro é o furto simples e o segundo é o furto qualificado, né? Muito embora haja debates, muito embora certas situações possam ser difíceis de definir, a princípio e de maneira bastante assim grosseira, a gente pode falar furto simples. Você nem viu, você não vê o que está ocorrendo, porque não houve barreira, né? Então, além de você não ver, por isso é furto. É lógico que o furto ele pode ocorrer com você vendo também, tá? Mas eu estou tentando ser o mais descomplicado possível aqui. Então eu vou incorrer em alguns erros técnicos, mas que eu acho que vão servir bastante para você entender a questão. Então você não vê o que está ocorrendo e não houve uma barreira a ser quebrada pelo ladrão, tá? Não foi um assalto porque ele não botou uma arma na sua cabeça, ele não fez uma grave ameaça, ele simplesmente passou lá e pegou seu carro e foi embora, né? Agora, o furto qualificado é aquele no qual o bandido ele vai ter que ultrapassar uma barreira, tá? Vai ter que ultrapassar um obstáculo. Ele vai ter que promover um arrombamento, tá? Via de regra, se a gente está falando, por exemplo, num furto de carro, dificilmente a gente vai estar falando num furto simples, né? Porque o sujeito vai ter que arrombar a porta do seu carro, vai ter que fazer uma ligação direta, ele não vai simplesmente passar a mão no seu carro e levar seu carro embora no bolso, né? Quer dizer, não sei qual que é o tamanho do bolso dele, mas via de regra não vai rolar, tá? Então, na maioria dos casos, quando a seguradora vem e fala, não, isso aqui foi um furto simples, cabe a eles o quê? O ônus da prova, né? E como é que eles conseguiriam comprovar isso? Eles vão atrás, conseguem uma filmagem, por exemplo, e nessa filmagem é possível ver que você simplesmente largou o seu carro aberto no meio da rua ou com a chave na ignição. O bandido só precisou entrar no seu carro, dar a partida e ir embora. Muito bem, aí pode ser que a gente esteja tratando de uma figura de furto simples. A questão é, a seguradora negou por causa disso? Eles têm acesso a essa filmagem, por exemplo? Geralmente não, tá? E você próprio falou para a seguradora que socorreu? Cara, eu duvido que você falou, até porque se fosse verdade, possivelmente você não ia falar mesmo assim, né? Então, via de regra, você já tem esse problema, né? Agora, mesmo em casos em que é um furto simples, desde que a sua desídia não tenha sido tamanha a ponto da culpa ser exclusivamente sua, havia um problema. Qual que é o problema? Os contratos de seguro, muitas vezes eles vão prever o seguinte, eles vão dizer, olha, furto simples
não cobre. E furto qualificado cobre. Ah, muito bem. Então, como o seu furto foi um caso de furto simples, a seguradora é eximida de realizar o pagamento do prêmio. Certo? Não, também não é certo. Por quê? Porque essa definição aqui, furto simples e furto qualificado, ela é algo que, em geral, quem é que sabe disso aqui? Um operador do direito, né? Um advogado, um promotor, um juiz, etc, etc. Cara, qual é o interesse da pessoa no seu dia a dia em saber o que é um furto simples e o que é um furto qualificado? Isso aqui é uma questão técnica jurídica, tá? E o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, do CDC, no inciso 3, vai trazer uma coisa chamada princípio da informação. O que é o princípio da informação? É um princípio que diz que sempre o consumidor tem que estar o mais informado possível a respeito de quais são os seus direitos, quais são os seus deveres num negócio jurídico consumerista, né? E aí eu te pergunto, parece minimamente justo, ante o princípio da informação, você simplesmente inserir essa cláusula num contrato, falando, olha, eu cubro furto simples, eu cubro furto qualificado, mas não cubro furto simples. O consumidor, quando está assinando aquilo, não faz ideia do que está assinando, ele nem sabe o que é uma coisa e o que é outra, tá? Então, isso é uma cláusula que a gente vai chamar de cláusula abusiva, tá? E para vocês terem ideia, a gente já viu aqui no escritório casos em que o contrato sequer dizia isso aqui, que cobre ou não cobre. O contrato simplesmente vinha e dizia assim, ó, furto simples é uma coisa, furto qualificado é outra coisa. Explicava o que era cada um deles. Muito bem. Tava escrito que só cobria um? Não. E mesmo assim eles iam lá e negavam, tá? Também não pode. Mas o que você tem que entender, e agora eu vou misturar esses dois casos, é o seguinte. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele tem um entendimento que a gente vai trazer para vocês da seguinte maneira. Ó. A turma, que no caso seria a terceira turma do STJ, do Tribunal lá de Brasília que decide esse tipo de questão, decidiu que, uma vez reconhecida a falha no dever geral de informação, direito básico do consumidor previsto no artigo 6º, inciso 3, que é o que a gente está falando, é inválida a cláusula securitária que exclui da cobertura da indenização o furto simples ocorrido no estabelecimento comercial contratante. Nesse caso aqui, em específico, mas vale para tudo, tá? Era um seguro empresarial, era um seguro de estabelecimento empresarial que foi furtado. Mas isso aqui serve, como eu disse, para carro, serve para moto e outros produtos, tá? Que estejam sobre outros bens que estejam sob seguro, né? Então, muito bem. É inválida a cláusula securitária que exclui da cobertura da indenização o furto simples ocorrido no estabelecimento comercial contratante. A circunstância de o risco segurado ser limitado aos casos de furto qualificado, que é no caso por arrombamento ou rompimento de obstáculo, exige de plano, aqui ó, o conhecimento do aderente que significa quem está aderindo ao contrato, o consumidor, quanto às diferenças entre uma e outra espécie, qualificado e simples, tá? Então, o que é que está sendo dito aqui? Se você assinou um contrato, tá? E no seu contrato tá lá escrito o que cobre e o que não cobre, e o que não cobre, você tem o passo 1. Tem que estar falando lá, cobrimos o furto qualificado e não cobrimos o furto simples. É o suficiente? Não. Tem que ter uma cláusula 2 falando assim, furto simples é igual quando não existe arrombamento, etc, etc. Furto qualificado é igual quando existe
o arrombamento, etc, 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 tá? Então, o que a gente tem como condição para eles poderem negar a indenização é isso. Tem que falar o que cobre e o que não cobre, e depois tem que definir o que é cada uma dessas duas coisas. E tem que ser definido numa linguagem que seja simples, acessível, que você consiga entender, tá? Agora, se uma dessas duas condições não consta no contrato, não consta, o que ocorre? Eles são, sim, obrigados a realizar o pagamento do valor do bem que foi furtado, tá? Basicamente é isso que a gente queria passar, só para te dar uma ideia geral de como funciona essa questão da cláusula que exclui o furto simples nos contratos de seguro. Você pode procurar um advogado especialista em direito do consumidor, que entenda de seguros. Ele com certeza, se você tem aí em mãos um contrato e você entende que o contrato não tem a previsão da maneira como deveria estar posta, ele com certeza vai poder te ajudar a recuperar esse dinheiro que é devido pela seguradora na justiça, tá bom? Então é isso, obrigado e até a próxima.